Meditando no capítulo 7 do Evangelho de João, eu vi um compromisso individual muito sério que nós temos como servo de Deus. Aqui está falando da incredulidade dos irmãos de Jesus. E desde o versículo 1, veja como narra o evangelista João este trecho do ministério de Jesus. João foi o discípulo mais íntimo que Jesus teve. Então, certamente, as expressões que João usou aqui, eu tenho certeza que retratava exatamente o que estava acontecendo. Lendo superficialmente, nós não vamos perceber, mas quando nós lemos com pausas, causa-nos uma preocupação muito grande, já no versículo 1. E depois disso, Jesus andava pela Galileia. E já não, o quê? Quem não queria? Isso é muito sério. Quando Jesus não quer alguma coisa, isso é muito sério. Só que é triste para aquele e para aquela quando Jesus não quer. Quando ele não quer a vontade da parte dele. Tem muitas coisas da nossa parte que ele não quer. Eu não estou me referindo a isso. Nem é isso que o texto está sugerindo para nós. Porque o desejo de Jesus era andar por todos os lugares e falar do reino dos céus a todas as pessoas. E depois ele formou um colégio apostólico para que esse colégio apostólico continuasse falando para todas as pessoas a respeito deste reino. E a grande comissão era esta: ide por todo o mundo. Então o Senhor Jesus queria que este evangelho chegasse a todas as pessoas e fosse pregado em todos os lugares. Mas de repente o versículo 1 diz: e depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia. Jesus nasceu na Galileia ou na Judeia? Belém de Judá. É Galileia ou Judeia? Judeia. E onde Jesus não queria andar? Na Galileia ou na Judeia? É sério ou não é? Há um motivo. Ele não queria andar pela Judeia, pois os judeus o procuravam para matar. O lugar em que ele nasceu, sua terra natal, havia rejeição lá. E aqui está dizendo que estava próxima à festa dos tabernáculos, chamada Festa das Cabanas. Esta festa consistia em 7 dias, uma semana de festa, todo final de colheita, por volta do outono, uma vez ao ano. O povo tinha que se reunir 7 dias para a festa dos tabernáculos. Cada um ia fazer o seu próprio tabernáculo. Eles iam fazer esse tabernáculo no pátio da casa ou no terraço da casa. Por quê? Porque eles iam morar nesse tabernáculo por 7 dias. Eles iam sair de casa, trancar a porta da casa e não iam entrar em casa durante 7 dias. Não iam comer nem beber nada que fosse fermentado. Esse tabernáculo tinha que ser feito de uma forma simples. Tinha que ter abertura no teto para que eles olhassem para os céus. E independente da classe social, do nível, do status que tivesse aquela família, toda a família tinha que ir para o tabernáculo. E todo o tabernáculo era feito do mesmo material. O tabernáculo era uma cabana. E durante 7 dias eles tinham que estar ali. E qual era a época da colheita? Era o período em que os celeiros deles estariam mais cheios no ano todo. Porque acabaram de colher. Safra é o tempo da maior prosperidade do povo, que vive da agricultura. No período em que eles teriam a mesa mais farta, era o período em que eles tinham que sair de casa e ficar 7 dias morando numa cabana, comendo comidas específicas e esquecer do freezer cheio, da cama box, do lençol térmico, do ar-condicionado. Mas sabe que esta festa é a festa considerada a festa mais alegre dos judeus. E por que Deus tinha esse propósito? Por que Deus exigiu essa festa deles? Era para que eles se lembrassem de quando eles saíram do Egito. Quando eles não tinham casa. Quando eles não tinham terra para plantar. Quando eles não eram proprietários. Quando eles não tinham gado para criar. E eles andaram no deserto. E Deus não deixou faltar. Não faltou roupa, não faltou calçado, não faltou pão, não faltou água, não faltou saúde. Deus estava dizendo: não confiem no que vocês conquistaram agora e parem de me adorar. Quando vocês não tinham, eu dei, eu cuidei, eu sustentei. Então todas as vezes que vocês forem colher, deixe a colheita guardada, armazena e fiquem 7 dias para se lembrar de quando vocês tinham que levantar também o tabernáculo no deserto e eu estava no meio de vocês.
Porque quanto mais o ser humano colhe, conquista, parece que mais as suas conquistas lhe atrapalham de chegar perto de Deus. E o pior não é isso, o pior é quando ele chama tudo isso de bênção. Quando ele vai conquistando. Ele está aqui perto de Deus, Deus está aqui do lado dele. Aí ele conquista alguma coisa e diz, olha que bênção, coloca aqui no meio. Olha que bênção que Deus me deu. Aí ele vai conquistar outra coisa. Olha que bênção que Deus me deu, coloca aqui. Aí Deus já está lá, tem duas bênçãos aqui entre ele e Deus. Olha agora que Deus me deu essa bênção, que bênção grande, né? Agora bem grande, aí fica bem aqui assim, ó. E as bênçãos, que ele chama de bênção, que deveria ser bênção, que era de fato para ser bênção, acabam se tornando impedimentos entre ele e Deus. Quanto mais ele cresce, quanto mais ele conquista, mais afastado de Deus ele fica. E era isso que Deus queria evitar que acontecesse com o povo dele. Porque Deus colocou o povo dele de propósito na terra mais fértil do planeta. Se aquele povo colocar um pedaço de pau seco na terra, aquilo brota. Cava no chão seco, sai água. Deus colocou eles lá de propósito para prosperar. Para mostrar para as nações que Ele é Deus de Israel. Porque as coisas em nossa vida também devem ser para glorificar a Deus. Qualquer coisa é para glorificar a Deus na nossa vida. Se tem alguma coisa que não glorifica a Deus na sua vida, bota fora sem dó. Sem dó, sem piedade. E nem dá para ninguém, para não atrapalhar o outro também. Abre mão. Era isso que Deus estava falando. E querendo do povo na festa dos tabernáculos. E aqui está dizendo que estava bem perto dessa festa. Lá na Judéia, em Jerusalém. Os irmãos de Jesus disseram para ele, sai daqui. Jesus estava na Galileia. Então havia a região da Judéia. Entre a região da Judéia e a região da Galileia havia Samaria no meio. Jesus estava na Galileia. Os seus irmãos disseram, sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam as obras que fazes. Aí eles disseram, olha o argumento. Versículo 4. Se esse tipo de argumento cola com Jesus, cola com o homem, serve para o homem, né? Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Esse foi o argumento dos irmãos de Jesus, tentando convencer a Jesus que Jesus precisava se fazer conhecido. Mas aqui eles estão dizendo que Jesus precisava procurar se fazer conhecido. Quem procura se fazer conhecido é o homem. Jesus não fez nada procurando ser conhecido. Jesus veio fazer conhecido o reino do Pai dele. Jesus veio fazer conhecido o amor de Deus para com a humanidade, não a ele mesmo. Jesus não estava procurando ser conhecido. Aí os irmãos de Jesus é como se estivessem dizendo, aproveita, está perto a grande festa dos tabernáculos na Judéia. Jesus é multidão lá, hein? Lota pavilhão, lota hotel. Se o senhor quer se fazer conhecido, é a oportunidade. Faz os cartazes, pega lá um povo para te ajudar e vai. É a tua hora. Versículo 5 diz que eles estavam falando isso, mas nem eles mesmos criam em Jesus. Estão vendo que eles estão tentando fazer com que o propósito deles seja o de Jesus. Mas isso é muito atual. Às vezes nós queremos fazer os nossos propósitos serem os de Jesus. Aí nós nos convencemos tanto dos nossos propósitos que falamos que os nossos propósitos é a vontade de Deus. Não, é porque Deus tem essa vontade na minha vida. Deus nunca falou. Ele sentiu no coração. Ele imaginou, ele desejou. Aí ele começa a afirmar aquilo. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser isso que Deus quer para a minha vida. Nunca perguntou. Não orou. Tem que clamar, tem que orar. Meus irmãos, para as coisas acontecerem tem que orar. E a oração não é imposição a Deus. A oração é se dispor a ouvir o que Deus vai falar. Porque Deus pode falar não. E o homem não está disposto a ouvir não de Deus. Os irmãos de Jesus queriam fazer em Jesus que se cumprisse a vontade deles. Mas nem eles mesmos criam. Jesus olha para os seus irmãos e diz, não é chegado o meu tempo. Não é chegado o meu tempo, querida igreja. Entenda que Deus é dono do tempo. Viu? Deus está no controle de tudo. Há dois tipos de tempo na Bíblia. O primeiro a Bíblia chama de Cronos. É o tempo contado aqui na terra. Quando Deus criou o sol e lua para governar o dia e a noite, respectivamente. E criou as estrelas dos céus e os mares. E formou esse conjunto arquitetado, harmonioso, para controlar as estações do ano. Iniciou o tempo Cronos.
24 horas por dia. Esse tempo a gente não controla. Esse tempo nos engana. Esse tempo a gente não administra bem. O Cronos. E nós vivemos nesse tempo, no Cronos. Mas há o tempo que é de Deus, que a Bíblia chama de Kairos. O tempo contado na eternidade. E qual é o tempo contado na eternidade? Um tempo que não se pode contar. Deus vive nele. Nós vivemos no Cronos. E às vezes no nosso tempo, nós estamos exigindo algo de Deus que só vai acontecer no tempo do Kairos. Do tempo de Deus. Jesus disse, não é o meu tempo. Às vezes nós pedimos alguma coisa para Deus quando não é o nosso tempo. Porque Deus não age no nosso tempo. Deus age no tempo dele. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 13, que Deus socorre no tempo oportuno. Esse tempo oportuno é ele, é o Kairos que sabe, não é o Cronos. Por isso nós precisamos nos submeter a ele. Por quê? Porque ele é Pai da eternidade. Tudo está no controle. Entenda que se alguma coisa ainda não aconteceu na sua vida, porque não é o tempo de Deus. Não lute contra isso. Se entrega à vontade dele e descansa. Ah, mas o tempo está passando. Que tempo, meus irmãos? A eternidade não conta tempo. Nosso negócio é o tempo de Deus, não o nosso. Ah, mas quando vai acontecer? No tempo de Deus. E o tempo de Deus é o perfeito. Jó perdeu tudo, como você sabe. Ele podia ficar desesperado, né? Perdi tudo. Quanto tempo eu vou levar para reconquistar tudo? Terras, gados, um homem dos mais ricos da terra. Ah, Senhor, e agora o que vai acontecer? Quando a Bíblia diz que Deus dá, ele dá o tempo também para a pessoa desfrutar. Além de Deus ter dado tudo para Jó, Deus deu mais 120 anos para Jó viver depois do cativeiro virado. Aí a Bíblia diz que ele morreu velho e farto de dias. Ele não morreu lamentando, se eu tivesse mais tempo para desfrutar do meu cativeiro virado, Deus me deu tudo em dobro. Agora que eu tenho tudo, vou morrer, estou velho. Não! Deus deu tempo para ele desfrutar. Aí no versículo 8, Jesus disse, eu não irei a esta festa. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia, porque Jesus não queria andar na Judéia. O homem conseguiu rechaçar a presença de Jesus. Meus irmãos, será que não tem ainda alguns corações, alguns territórios que Jesus não quer andar? Esse não querer de Jesus não é uma ação dele, é uma reação dele. Isso não partiu dele. Há um porquê, há um argumento. O que ele argumenta é ação, e agora ele reage. Estão querendo me matar. Com isso estão dizendo, não queremos a tua presença aqui. Então, se não sou bem-vindo, não irei. Com quantas pessoas Jesus já nasceu? Na Judéia. Judéia é o lugar de nascimento. E que Jesus não pode mais andar na terra em que nasceu. Porque aquela terra está entulhada de outros propósitos. E o Senhor Jesus não consegue mais dominar aquele território. Não por falta de poder, mas porque o homem é quem decide a quem ele quer que domine o seu ser. Jesus não queria andar pela Judéia. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque nem tudo que é festa para nós é festa para Jesus. Jesus não estava interessado em festa nenhuma. Vão comemorar o quê? Vão festejar o quê? Se não estão querendo ouvir a mensagem do Filho de Deus. Para que festa? Para que viver de aparência? Estas festas com estas alegrias que não têm um fundamento eterno. Estas festas que a origem, por causa do propósito do coração, não é legítima. Não deveria ser assim. O Senhor Jesus deveria ter sido convidado de honra para aquela festa. Aquela festa tinha que ser adiada se Jesus não pudesse ir. Aquela festa só podia acontecer se Jesus estivesse lá. Porque não adianta tabernáculo sem Deus. De que adiantava um tabernáculo no deserto se Deus não se manifestasse nele? E o propósito do tabernáculo no deserto era exatamente este. Deus disse para Moisés, com
construa um tabernáculo para que eu habite no meio de vocês. Não adianta tabernáculo que Deus não habita. E nessa noite você é um tabernáculo. Eu sou um tabernáculo. Mas tabernáculo sem Ele, sem a vontade dEle, sem o propósito dEle, sem o desejo por Ele, não adianta nada. Não tem festa sem Jesus. Pode ter a aparência de festa, nome de festa, liturgia de festa, pode ter todas as características de festa, mas a festa tem o propósito de alegrar. Festa que o Senhor Jesus não deseja estar não é festa. E será que o Senhor Jesus está em todas as nossas comemorações? Será que o Senhor Jesus está em tudo que estamos celebrando, meus irmãos? Não estou falando apenas a nível de igreja, estou falando de vida pessoal com Deus. Tudo que você celebra, Jesus está participando. Todas as tuas comemorações, Jesus está nelas. Jesus não queria andar pela Judeia. Pense nisso, igreja. Talvez eu não esteja conseguindo transmitir para você o que isso significa, mas peça para o Espírito Santo começar a falar no teu coração. Aleluia! Peça para o Espírito Santo começar a colocar a seriedade nisso que Ele colocou no meu coração quando eu li essa expressão que Jesus não queria andar na Judeia. Peça nessa noite para o Espírito começar a compungir o teu coração a respeito disso. Vai falando com Ele, conversa com a palavra e vai se questionando. Senhor, será que eu sou um território em que o Senhor não tem mais prazer de caminhar? Senhor, será que eu sou um lugar em que as festas que eu comemoro, as minhas celebrações, são celebrações que o Senhor não quer estar presente? Começa a falar com Deus nessa noite. Nós estamos num momento, queridos irmãos, de uma introspecção, de autorreflexão. Vamos pensar nessa noite, vamos falar com Deus nessa noite. Deus tem o propósito de mudar os nossos corações. E a sua palavra tem esse poder. Você pode esfriar, você pode enfraquecer, mas nunca deixe de temer a Deus. Você pode desanimar, você pode ficar triste, você pode se decepcionar com o teu irmão, com o pastor, com a igreja, frustrar-se na fé, mas jamais deixa de temer a Deus que entregou seu único filho para morrer no teu lugar, para te levar para a eternidade. Não faça Deus sentir asco, nojo do teu coração. Igreja, fala com o Espírito Santo nessa noite, peça: lava-me pela palavra do Senhor. Aleluia. Sabe aqueles momentos que às vezes nós falamos com Deus, parece que Deus está longe de mim, parece que eu não sinto mais a presença dEle. Tem que ter um motivo, tem que ter uma razão para Jesus não querer estar em algum lugar. Tem que ter um motivo, tem que ter alguma razão para Jesus não poder agir por alguém. E é sempre culpa da pessoa, nunca dele. Não é uma ação direta, é uma reação a outra atitude. E nessa noite a reação de Jesus, a nossa atitude é: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Em nome de Jesus. A atitude é nossa. Ele vai reagir. Não vou a esta festa. Jesus está nas nossas festas. Jesus tem tido prazer em andar em nosso coração, como está dentro de cada um de nós. São lugares apropriados para o santo habitar. São lugares propícios, condizentes para o santo estar. Alguém que diz que Deus está em todo lugar. Não, não, definitivamente não. A sua onipresença não significa que Ele está em todo lugar, significa que Ele pode estar em todo lugar se Ele quiser, mas Ele não está em todo lugar. A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Não está em todo lugar. Ele está no meio dos louvores. Ele habita no meio dos louvores. É onde Ele é bem-vindo, é onde Ele é adorado,
é onde os corações se abrem, é onde há derramamento de lágrimas, é onde ele é desejado, é onde ele é o convidado de honra, é onde ele é o principal, é onde tem trono para ele se sentar, porque ele é rei, é onde ele vem para agir com liberdade. Eu não sou ninguém para negociar com ele, eu não sou ninguém para colocar regras nele. Ele é Deus, ele é Senhor, ele domina, ele manda, ele desmanda, ele faz, desfaz e refaz, porque ele é Deus, ele é Senhor, ele é o Rei do universo. Aleluia, é nesse lugar que ele habita, é no lugar do arrependimento, do quebrantamento, é no lugar da conversão, é no lugar em que há um culto racional. Não é porque está reunido na igreja, não é porque está aqui dentro, não, faz o teu culto e faz Jesus entrar no teu culto. Faz a tua festa, faz Jesus entrar na tua festa. Jesus pode estar aí do teu lado na festa do teu irmão, da tua irmã, mas dizendo: naquela festa ali eu não vou, porque olha o que ele fez, olha o que ela falou, e chegou na igreja, nem lembrou que pecou, nem pediu perdão, acha que está tudo bem. Naquela festa eu não entro, naquela terra eu não ando. Mas não quero dizer que ele não manda mensageiro. Deus levantava profetas para dizer às nações, e hoje Deus usa a palavra para dizer a nós: eu não ando aí, não habito nessas festas, mas se houver arrependimento, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, então, reação, então eu ouvirei e virei e sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Espírito Santo de Deus, está aqui a noiva do Cordeiro. Teu filho e a tua filha, eis-me aqui, Senhor. É a tua palavra. Nós queremos que, Senhor, tu habite nas festas, tu esteja nesse lugar. Vem mais uma vez sobre nossas vidas. Deus, esta igreja é pentecostal, esta igreja crê. Deus, há vidas que estão buscando batismo com o Espírito Santo. Tem vidas jejuando por propósitos espirituais. Senhor, tem gente orando de madrugada. E o Senhor está nessas festas. O Senhor está nessas terras. Mas tem aqueles e aquelas que já perderam o propósito, que já não entendem mais, já não desejam mais, já não buscam mais. Meu Pai, mas o Senhor pode mudar isso, porque é o teu Espírito que convence, é o teu Espírito que fala. Onde houver um coração aberto para ti, começa a obra de restauração, começa a obra de renovação, começa a mudança de pensamento, começa a converter do mau caminho. Aplana, Senhor Jesus, torna a dar a alegria da salvação para o teu filho. Oh Espírito Santo, nos livra do teu não querer, que não cheguemos nesse ponto, Senhor, que nossas atitudes, que nossos pensamentos, que nossos propósitos, que o nosso eu, que os nossos bens, que tudo que temos não sejam, Pai, causas de afastamento da tua presença. Tira os entulhos, os poços que os impedem que a água viva jorre. Quantas pessoas estão na tua casa e não sentem mais água viva jorrar no seu interior? Ele foi entulhando com tanta coisa o seu coração. Ela foi colocando tanta coisa no coração que já não consegue mais sentir o fluir. A fonte jorra sem parar, mas a água não flui. Senhor, nessa noite trabalha nesse coração em nome de Jesus. Vem pela tua palavra tirar os entulhos do interior da tua igreja. Senhor, quebra
porque ela, o martelo, que esmiuça a pedra. Em nome de Jesus,